Sou Manuel de Moura Cavalcante Neto, nascido e criado na cidade de Maceió. Eu tenho hoje 41 anos. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Maceió. Estou pastor da Igreja Presbiteriana de Maceió. Sou pastor presbiteriano e minha história é mais ou menos essa. Nascido lá em Maceió, no centro de Maceió. Eu estudei na escola Erasmo Porangaba, e um menino alegre de Maceió, um menino dos anos 80, dos anos 90, acostumado a brincadeira de rua, a muitas amizades, a todo tipo de brincadeira que você possa imaginar, amante da adrenalina. Para quem conhece Maceió sabe que Maceió tem muitas ladeiras, então Maceió era o local para a gente descer de carrinho de rolimã, skate que a gente comprava na Americana, né? Esses skates modernos de hoje para descer ladeira, não. Era aquele skate ruim da Americana, com bila. Quem é da minha idade vai saber o que é uma bila, sabe que ele só funciona uma semana. Então, fui um adolescente que aproveitou bastante ali aquele momento, né? Fui criado por minha avó, Dona Yolanda. Então, até os 12 anos de idade fui criado por ela, com quem aprendi bastante. Então, sou muito grato a Deus pela vida dela. Ela já faleceu em 2011. E em 96, eu comecei a surfar. E ali na Praia do Sobral, em Maceió. Para quem não sabe quem é a Praia do Sobral, é a segunda praia mais poluída do Brasil. Hoje tem um grande projeto de revitalização da praia e o prefeito de Maceió é quem conseguiu mexer nesse vespeiro, que eu tenho 41 e desde quando eu sou menino eu escuto falar que iriam resolver esse problema da poluição de Maceió. No entanto, está sendo feito e comecei a surfar nessa praia com 14 anos, há 27 anos atrás. E logo no início desse tempo de surf, eu conheci dois jovens, o Júnior Caverna e o Cezinha, que eram irmãos, e me convidaram para ir a uma reunião de jovens, né, que eram os surfistas de Cristo. E o Cezinha já tinha feito uma amizade comigo tão grande que eu brinco com ele até hoje, nós temos amizade até hoje. Eu digo que se ele me chamasse para pular de paraquedas, sem paraquedas, eu ia. Porque ele já tinha ganho minha confiança ali. Eu acho que ele é 3 anos mais idoso do que eu. E já tinha feito amizade comigo. E um episódio no mar, né? Quem pega a onda e quem sabe, ou quem pelo menos é familiarizado com surf, eu roubei a onda dele, eu rabiei a onda dele, né? Rabeirei, como a gente fala. E ele tinha fama de ser um local, né? Um bicho brabo do surf. E nesse momento que eu rabeirei a onda dele, eu saí da onda e fui remando para longe dele. E ele veio remando para trás de mim. Até que em um determinado momento ele pega no meu calcanhar e eu digo, pronto, agora ele vai bater em mim. Aí ele olha para mim e diz assim, cara, me perdoe. Aí eu digo, mas eu rabeei tua onda. Aí ele fez, sim, mas me perdoe porque eu joguei a prancha em você. E eu sou crente, eu não podia ter feito isso. Depois desse momento, esse cara se tornou um grande amigo. Eu considero ele como um irmão desses irmãos que a vida vai nos levando. E ele e o irmão dele me levaram para as reuniões dos Filhos de Cristo. Primeiro para os Atletas de Cristo, que funcionava nas dependências da Igreja Presbiteriana de Maceió. E depois para os Filhos de Cristo. E nos meus primeiros momentos de vida cristã foram eles que tomaram conta de mim, né? Ali. A época, o Filhos de Cristo só tinha 1 ano em Alagoas. Foi em 95 que hoje o então pastor Ronaldo Cadena
havia levado o Sufismo de Cristo, ele tinha tido conhecimento do Sufismo de Cristo no Palavra da Vida, eu acho que em 94. Em 95 ele consegue levar os Filhos de Cristo para Alagoas, e em 96 eu chego, me torno cristão protestante naquela época. Venho de uma família religiosa, né? A minha família é de origem batista, no entanto, com viés católicos e espíritas de mesa branca, né? De kardecista. E eu nasci e fui criado dentro dessa junção de todas as religiões, né? Dessas três religiões. Então, ali, no Sufismo de Cristo, eu tinha desde criança, eu escutava uma música que quem é da nossa idade e mais antigo um pouquinho vai lembrar, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver. Qual era a minha motivação de vida? Qual era o princípio de por que eu estou aqui nesse mundo, né? Havia também na nossa meninice a ideia da evolução, de que nós viemos do macaco, então não existe religião, não existe um mundo pós a morte, não existe uma vida após a morte, e aquilo me maltratava muito desde criança, que era, sei quando acabar isso aqui, o que é que vai acontecer? É uma televisão que desliga? Na época a gente não tinha outro aparelho tão moderno quanto as TVs, né? Então quem é dos anos 80 sabe que uma TV de 20 polegadas já era grande. Hoje a de 32 é pequena. E eu ficava me perguntando, será que quando eu morrer é como desligar a televisão, acabou, não tem mais nada? E o sufista, a pregação do cristianismo no Sufismo de Cristo veio trazer exatamente a retirada desse medo. Então no Sufismo de Cristo eu continuei surfando, né, claro. Nós surfávamos ali, íamos para os campeonatos do Sufismo de Cristo, isso de 96 mais ou menos até 98, 99, e nós ouvíamos falar do Centro de Estudo Teológico de Olinda, que havia sido fundado em 98, se não me falha a memória, para capacitar os obreiros e missionários do Sufismo de Cristo. Em 99, eu trabalhava numa empresa de ar-condicionados centrais em Alagoas, que montava os grandes ar-condicionados, e a minha vontade era vir para cá, mas eu tinha o meu trabalho. Até que em 2000, no Carnaval de 2000, dia 3 de março de 2000, eu venho para Maracaípe, onde o Sufismo de Cristo tinha uma base nacional, e lá eu conheço o Dario e a Suzana, né? Que eram os ícones, porque o Dario e a Suzana foram os fundadores do Sufismo de Cristo. O Dario como a força mecânica da coisa, da liderança, ele tem, até hoje ele tem esse viés da liderança, e Suzana a parte da organização. Suzana, o Sufismo de Cristo só era porque existia a união desses dois polos, um prático, extremamente prático, nunca foi de muito escrever, eu queria fazer, mas só ia. E Suzana atrás, dando todo o suporte organizacional, né? Vamos dizer assim. Em 89, o Dario casa com Suzana, e ele está na beira da praia de Olinda, ali, quem conhece o surf aqui em Pernambuco, em Olinda, sabe, Zé Pequeno. Aí ele está ali na beira da praia, ele já trabalhava junto com alguns outros projetos, inclusive com o reverendo Augusto Nicodemos, de drogados, né? Recuperação de drogados, pregação para drogados, e ele olha aqueles jovens e ele ganha uma prancha de Suzana e começa a surfar e a evangelizar aqueles jovens, é de onde nascem os Sufistas de Cristo. Que na mente dele, e o surf naquela época era muito marginalizado, né? Hoje o surf é um esporte de elite, né? Porque quem consegue pagar hoje no mínimo R$2.000, R$1.800 numa prancha, porque tem alguma condição financeira boa. E quem mora em Pernambuco é mais complicado, porque você sai daqui para Porto, ir de volta, então você tem aí pelo menos 120 quilômetros, dependendo da região quando você vai sair, você tem pedágio, você tem combustível. Naquela época não, a gente
o surf era marginalizado. Né? Na minha família mesmo, muito tempo era... Esse menino está fumando maconha. Nunca fumei maconha, nunca nem experimentei. Minha droga era a adrenalina. Minha droga era a adrenalina. Quando o mar estava grande em Maceió, era eu e mais 3 amigos que estávamos dentro do mar, mesmo sem saber surfar, mas para sentir a inundação da adrenalina dentro do corpo, né? A pupila dilatada, você não consegue enxergar nada, a respiração ofegante, e você pensa que vai morrer, mas quando você está fora, você quer voltar lá para dentro. E na mente do Dario, que dentro de um esporte como o surf, que era marginalizado, ele pensou meio que o catador de caranguejo. O catador de caranguejo vai no mangue, pega o caranguejo, limpa o caranguejo e introduz no aquário, né? É exatamente isso. Aconteceu várias vezes e com várias pessoas em cantos diferentes do Brasil, quando o surfista entrava dentro da igreja, alguém olhar para ele assim, se isso é roupa para vir para a igreja, ou então pessoas olharem de lado, aqueles jovens cabeludos, tatuagem, bermuda, camiseta, e saírem. A gente entende, era um contexto totalmente diferente, né? A igreja tinha, hoje não, hoje as igrejas, até as igrejas mais tradicionais ou tradicionalistas, tem surf e é tudo tranquilo. Então a ideia do Dario era ir buscar o jovem, tirar da lama, aqueles que seriam tirados da lama pela pregação do evangelho, serem discipulados, o discipulado é a limpeza, e serem entregues às igrejas locais. Né? 3 de março, nós saímos de Maceió, chegamos em Maracaípe, então eu conheci aquelas figuras que para a gente eram os mitos, né? O Dario e a tia Suzana. Para a gente isso aí era... Eu até então não os conhecia. E conheço eles nesse dia 3 de março, em Maracaípe, no Congresso Filhos de Cristo, o Congresso Nacional, então vinha... Onde tinha base os Filhos de Cristo, nós víamos todos. Era uma festa, né? Você passar... Maracaípe naquela época não era essa loucura. Porto ainda tinha televisão na praça. Maracaípe nós dormimos na beira da praia os 5 dias de carnaval. Eu, o pastor, que hoje é o pastor Ronaldo, lá da Igreja Presbiteriana Castelo Forte. E a gente ficou, era uma grande festa. Era gente de todo canto, gente do sul, gente quase todo o litoral brasileiro. Então, do Ceará naquela época ao Rio Grande do Sul vinha gente, vinha 2, 3. E era uma grande festa, toda vez que tinha algum congresso desse. E nessa minha vinda, eu me interessei para vir para o CETO. Só tinha um problema, eu ainda trabalhava. Queria vir naquele primeiro semestre, mas não podia. Até que em julho eu sou demitido e as aulas começariam em agosto. Quem lembra no ano 2000, né? Quem escreve Sertões é o Euclides da Cunha, diz, e ele faz lá um relato de que de 10 em 10 anos, mais ou menos, há uma grande chuva no Nordeste. E quem lembra, no ano 2000 houve uma grande chuva ali beirando março, maio, que as pontes, tanto das locais, né, que é a BR, a L101 quanto a PS60 e a BR-101, todas foram destruídas. Não sei se quem vai escutar, quem vai ler, vai lembrar, mas foram destruídas. Dia 7 de agosto, pela manhã, na igreja que eu era membro da Igreja Presbiteriana em Maceió, a Igreja Presbiteriana 9 de dezembro, eu peço ao conselho uma carta para vir para o CETO, que era o Centro de Estudo Teológico de Olinda. Nesse Centro de Estudo Teológico você tinha professores como o Sérgio Vitalino, Paulo Brasil, a grande parte do material era produzida pelo reverendo Augusto, a gente tinha o pastor Clóvis Falcão, a gente tinha o pastor da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada hoje, o pastor Petrônio, que eu fui auxiliar dele. A gente tinha pessoas de peso para vir fazer esse curso. Isso é um curso mais técnico. Ele iria dar as bases
para a gente ir para a rua, a gente ter uma boa interpretação, saber o que diz a teologia, saber o que diz a Bíblia, respeitar os pontos da interpretação, saber comunicar essa verdade, tudo isso a gente tinha nisso. Então, meu desejo era vir, porque eu já trabalhava em Maceió pelos Filhos de Cristo, como obreiro. A gente tinha 5 reuniões por semana. Então, 5 reuniões por semana, 5 noites por semana a gente estava nos pontos das praias. Então, uma história que em 99, em dezembro de 99, primeira semana de dezembro, eu não lembro o dia, eu vou fazer uma prova de geografia na escola que eu estudava. Quando eu termino, a professora disse: olha, Manuel, você tirou 6,5, era 7. E o olho dela era assim: me peça que eu lhe dou 2,5. Aí eu fiquei com tanta vergonha, porque eu disse: rapaz, eu não venho para a aula da mulher. Eu vou pedir. Aí eu tive a brilhante ideia de perguntar: quando é a recuperação, professora? Ela disse: não, essa é a recuperação, Manuel. Eu digo: então, muito obrigado, professora. Ano que vem a gente se vê. Porque não estou dizendo isso para que ninguém ache que é melhor, que eu fiz certo em não ir para a escola porque eu estava pregando o Evangelho, mas era jovem, estava naquele afã, naquela coisa, né, de ir buscar e querer pregar o Evangelho. E a gente estava, então nós tínhamos em todos os picos de Alagoas, de Maceió, de Alagoas, porque a gente compreendia tanto Maceió quanto Marechal Deodoro. A gente tinha umas reuniões dos Filhos de Cristo, então a gente via pessoas virem até a liderança do Filho de Cristo dizer assim: a gente quer fazer parte desse grupo, né? E nesse ano de 99 para o ano 2000 eu venho para esse encontro nacional, e em agosto, no dia 8 de agosto de 2000, eu saio de Maceió com direção a Recife. Naquela época a BR-101 ainda não era duplicada, não existia nem essa ideia de que seria duplicada, as pontes haviam sido destruídas. Você tinha que vir, quem vem de Maceió para Recife, tinha que vir pela BR-101, entrando pela 104 para sair em Caruaru 232 e descer para Recife. Ou seja, uma viagem que naquela época era 4 horas e meia, foram 7 horas e meia. Aí eu chego em Olinda. Eu chego em Olinda com um pequeno papel, que era o meu itinerário, o que eu iria fazer. Um dos meninos lá nos Filhos de Cristo, lá no Francês, que era competidor, no ano de Pequel, tinha dito: Manezinho, tu vai fazer o seguinte. Aí anotou no papel para mim assim: ó, tu vai rodoviária do Recife, tu vai pro metrô. O metrô tu pega para Central. Olha, para Central, não vai pegar para Botão, não. Depois tu vai sair na Central assim, naquela época existiam ainda as combis. Aí você espera, aí pega a Kombi para o Janga. Só que você diz o cara: olha, quando chegar no quartel da PE eu quero descer. Aí tava tudo anotadinho, tudo bonitinho. E do jeito que ele botou, você só obedece. Naquele tempo a gente não tinha celular. Quer dizer, tinha celular, mas não era essa facilidade que a gente tem hoje, né? Cada um escolhe o seu na hora que quer e da cor que quer. Então eu tava com meu papelzinho lá, com prancha debaixo do braço, mochila nas costas, chego em Olinda. Chego em Olinda, Dario me recepciona ali na cultura inglesa. Diz: ó, fica por aqui porque os meninos estão chegando. Aí nisso chega Lídio da Bahia, que hoje é pastor da Igreja Batista, lá na Bahia, de Barra de Guarujaba, alguma coisa assim, ali na Mata de São João. E chega Charles Rodrigues, lá do Espírito Santo, e vai chegar, éramos nós três que vínhamos de fora. Aí Dario, eu lembro que tinha uma calçada alta na frente da cultura inglesa, onde hoje é o Hospital São Salvador. Aí a gente senta ali, eu balançando as pernas, ele se senta comigo e diz, essa é uma coisa engraçada, né? Ele olha para mim e diz: e aí? E aí o quê? A comunicação bem fluente do surf, né? A gente consegue fazer uma comunicação bem profunda. E aí? Beleza, show, até mais. Pronto, isso aí é uma conversa que tem muita coisa embutida, né? Tem muito contexto, tem muita filosofia, história, então nem se fala. Aí Dario olha assim para mim: sim, cara, mas como é que vai ser a tua estadia aqui?
Aí eu digo, olha, Ronaldo disse que era só eu chegar aqui. Aí o Dario olha assim pra mim, olha pra aqui e fez, o Ronaldo disse, então tá tudo certo. Então beleza, o rapaz vai levar vocês lá pra casa, onde vocês vão ficar. Era lá em Pau Amarelo, uma casa da família deles. E a gente ia ficar lá esses 6 meses. Pronto, foi assim que eu cheguei, né? Eu passo o segundo semestre de 2000 fazendo o curso e indo para campeonatos perto, Paraíba, né? A própria Alagoas, aqui em Pernambuco, competindo também, porque era uma forma dos surfistas de Cristo estarem incluídos dentro do contexto, né? E pregando o evangelho ali. E o ano de 2001 eu continuo no CETO e em 2002, né, segundo semestre, o Dario me envia para a minha primeira missão pelo Surfistas de Cristo Nacional, que era fazer companhia ao missionário, que hoje é pastor presbiteriano também, Marcos Santos. É o nosso Marquito. Marquito hoje ele é capelão se eu não me engano, do WSL, que é a Liga Internacional de Surf, e da Brasp. Né? Então ele viaja nas competições sendo capelão. É pastor presbiteriano, está morando lá em Florianópolis, em Floripa, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu sei que ele está no sul, está num daqueles 3 estados do sul. E eu fui para o Titanzinho, fui bater no Titanzinho. Titanzinho é uma localidade, eu até tive agora semana passada lá para rever os amigos, que era o celeiro do surf nacional dos anos 80 aos anos 90. Então, anos 80, anos 90 e começo dos anos 2000, os melhores surfistas do Brasil saíam desse lugar. Fábio Silva, Lucinho Lima, Duda Carneiro, eram os melhores caras do mundo. Eu vou morar lá nesse lugar, né? E que é atrás do porto, quem conhece Fortaleza, é atrás do porto do Mucuripe. O bairro chamado Serve Luz, por causa do farol que fica no porto. Na época era um lugar ainda perigoso, que tinha seu tráfico de drogas, né? A gente brincava que o Marquito, ele fazia o seminário presbiteriano lá na época e ele dizia que ao sair ele levava um baculejo da polícia. Porque os caras queriam saber se a bolsa dele tinha algum tipo de droga. Ao entrar, os caras do local iam fazer perguntas a ele, né? Então, no início, até que ele fosse conhecido. Então, eu fui morar com o Marquito. Aí lá nós trabalhávamos na igreja, pelos Filhos de Cristo, frequentávamos a igreja presbiteriana dessa localidade, que ainda existe até hoje. Eu estive lá, tive a oportunidade de tirar uma foto com o meu menino, ver os amigos. Foi muito legal. E nisso, no ano de 2001, nós voltamos para Recife. E a gente fica aqui fazendo a missão em cantos pertos, né? Indo para campeonatos, essas coisas todas. Então, em 2000, eu vou lá para a grande Vitória do Espírito Santo. Na verdade, eu vou morar com uns irmãos chamados Dorietes Alex, que eram fabricantes de uma prancha, e são crentes até hoje. O Dorietes é pastor também, que moram num balneário de Manguinhos, um pequeno paraíso no meio de uma grande metrópole. E fui morar lá pelos Filhos de Cristo também. Competia e a gente fazia... A competição não era o alvo principal, a competição era o meio pelo qual a gente conseguia chegar no público do surf. Chegando em Manguinhos foi no dia, se eu não me engano, dia 6 de junho de 2002. Eu desembarco no aeroporto de Vitória, encontro o Dori Edson, o Alex, que foram me buscar lá no aeroporto. A gente já se conhecia por causa daqueles encontros dos surfistas de Cristo nacionais, então a gente já se conhecia. Eu já surfava, inclusive com as pranchas deles, e eles vão me buscar lá.
Nisso tem o Dario, ele tinha uma percepção, ele tem uma percepção da vida muito interessante junto com a Suzana, que ele ia treinando a gente. Ele ia treinando em certos ambientes, né? Aquela coisa de você se sentisse inadequado em alguns cantos, o Dario conseguia fazer com que a gente aprendesse a estar em qualquer lugar. Eu saio desse contexto presbiteriano, vindo de um fundamentalismo. Quem conhece a história da igreja presbiteriana, e o berço do fundamentalismo no Brasil está aqui em Pernambuco, né? Está aqui nas igrejas de Pernambuco, de Recife, e a gente sai dentro desse contexto, presbiterianismo, e eu vou morar agora com os irmãos pentecostais. Da glorinha, os irmãos, né? E agora há pouco, ano passado, eu recebi 2 irmãos lá de Vitória do Espírito Santo, um casal, que o pastor me perguntou: Manuel, mas naquela época você já era presbiteriano, mas você se sentia muito à vontade estando no nosso meio. 20 anos atrás ainda existia muito a diferenciação, né? Hoje a igreja, assim, a igreja pentecostal, vamos falar dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, já existe até uma ala reformada, né? Uma ala calvinista dentro da própria igreja Assembleia. Mas naquela época não. Nós éramos separados, porque uns eram os do fogo e a gente era os do frio, né? Vem as definições, né? Nós somos os soveterianos, né? Porque somos frios, nós não damos lugar ao espírito, aquela coisa toda. E o Dario me manda, não acho que propositalmente, com essa intenção, de que eu tenha a experiência de estar com os irmãos pentecostais. Mas me manda, e lá é algo fantástico, porque eu posso, como eu disse, eu vindo de uma realidade da igreja presbiteriana, eu vou morar agora com os irmãos que são do fogo, né? Vamos falar assim. Vamos dizer vamos dar essa definição sobre eles. Mas hoje eu consigo ver quão importante foi o viver em meios diferentes, porque hoje você consegue lidar com todos os ramos dentro da própria igreja, né? Uma coisa que eu aprendi lá no passado, ainda das primeiras aulas do CETO, em uma das palestras que nós tivemos com o reverendo Augusto, foi uma série de palestras que ele deu no Hotel Quatro Rodas, não sei nem se existe ainda o Hotel Quatro Rodas, lá no auditório. E a gente tem que identificar o que é erro e o que é heresia, né? Então, o que não me permite compactuar é aquilo que eu devo evitar. Mas às vezes nossos irmãos têm alguns erros que nós entendemos e as escrituras dizem, então a gente prefere, pelo bem do evangelho, a gente nem prefere, a gente vai fazer, nós vamos estar juntos. Então o Dario ele sempre teve essa sensibilidade e ele tratou. Hoje a gente olha para trás e quando eu digo, quem esteve naquele momento, né, a casa dele ali na José Cândido Pessoa, 1849, ali em Olinda, esquina com o shopping hoje, passou muita gente, muita gente, passou muitos jovens, passou muita gente por ali, e Dario ele tratava com cada um a partir da capacidade do outro. Ele respeitava, né? Então ele tinha esse cuidado pastoral, né? Tinha aquele cuidado olha, calma, ele não vai aguentar tanta coisa assim não, né? Vamos devagar. Ele precisa, esse já pode ir para mais para frente, esse aqui já pode ir para a guerra. Não, esse ainda precisa aprender a caminhar. Então, o Dario tinha essa preocupação e ele conseguia fazer isso com cuidado e uma excelência. Então, eu vejo hoje, olho para trás e vejo que ele me manda lá para o Espírito Santo, e lá eu aprendo muita coisa, aprendo muito com os irmãos. Lá nós trabalhávamos Sufistas de Cristo,
Nós tínhamos reuniões quase todos os dias da semana. Aconteceram coisas e experiências, e não experiências miraculosas, como se a gente, como o levitar ou como a ressurreição de alguém. Não. O milagre de pessoas virem e a gente experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram. Como é que a gente faz para ser desse grupo? A gente precisa fazer alguma coisa? Não. A mensagem do Evangelho era levada, a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre a gente, era um grupo fechado, no sentido, não no fechado de um bairrismo. Olha, só esse grupo aqui. Não, mas esse grupo estava tão fechado que as pessoas queriam estar perto da gente e a gente as agregava. Então, dia de competição, final de semana de competição, estávamos todos juntos e os surfistas vinham para o meio da gente, queriam estar com a gente, percebiam uma coisa diferente. Era o Evangelho que produzia isso, né? Um dos testemunhos, e até no âmbito internacional, mas a gente via acontecer no nosso meio, porque a gente perdia a competição, perdia ali a bateria e a gente estava normal. E os caras perguntavam, poxa, como é que vocês conseguem? Eu disse, porque nosso alvo não era esse. Nosso alvo é estar aqui, todo mundo junto. E um vibrar pelo outro, um vibrar porque o outro ganhou e está tudo certo. O Evangelho produz isso. Inclusive, eu acho que na revista Fluir de 97, o então campeão mundial Kelly Slater, ele é perguntado, indagado sobre um surfista dentro do circuito mundial e que ele observava. Ele foi, na fala dele, ele disse que Jorge de Olivença, que fazia parte também do Surf de Cristo, que até hoje faz, ele disse, esse cara tem algo diferente. Porque a gente percebe que a intenção dele não, a motivação de vida dele não é a competição, porque às vezes ele perde, está tudo bem para ele. Então isso a gente vivia muito, né? E nós percebemos naquela época Deus agindo. E hoje eu olho para trás diante daquilo que nós conhecemos, daquilo que eu conheço sobre teologia, eu vejo que a gente disse que no caso eu disse tanta coisa que eu não diria hoje. No entanto, havia algo que Deus nos usava apesar de nós, né? Tipo, ainda lá em 2000, eu chego em Olinda, eu chego um analfabeto funcional, né? Quem é dos anos 80, 90, lembra que até os 15 anos de idade a gente não sabia o que ia fazer na faculdade, né? Quem é da nossa época sabe. Essa coisa de criança de 9 anos já sabe o que quer fazer na faculdade, porque ele só tem mais 4 anos para estudar, né? É coisa nova, né? Inclusive eu estava aqui na comunidade da Ilha de Joaneiro em 2015, pela Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, e os jovens, os adolescentes, tudo aperreado por causa do Enem. Eu digo, rapaz, eu vou fazer o Enem para poder saber que pressão é essa, né? Não, estudei. Meu cunhado, muito inteligente, caba rochedo, eu chego para ele e disse, bicho, como é que eu faço para fazer o Enem? Disse, nada, é só ler as perguntas, porque as respostas estão nas perguntas. Tá aí, negão, gostei da tua explicação. Aí fui fazer a prova, né? E percebi que era feito, e é feito, uma coisa muito maior do que realmente ela é. Então cria-se um bicho gigantesco. Então esses jovens adolescentes, eles pressionados, eles acabam não conseguindo ler a pergunta, né? E eu, quando eu chego em Olinda, era basicamente um analfabeto funcional. Eu tinha lido, o primeiro livro que eu li inteiro, de mais de 250 páginas, foi O Tropel do Apocalipse, de Billy Graham, que era um livro que estava no cesto de livro dentro do banheiro da casa da minha avó. As casas antigas tinham aquele cesto de livro, enquanto você estava lá sentado no trono, você ficava lendo. Aí eu peguei aquele livro, gostei e fui lendo. Mas eu chego em Olinda, eu vejo 3 meninas, adolescentes,
E uma delas com um livro de Harry Potter na mão, de 500 páginas, em inglês, que leu em uma tarde. E eu disse, meu Deus do céu, essa menina leu. E eu sei disso porque a mais velha estava brigando com a do meio, que levou o livro dela, passou a tarde no consultório, enquanto estava no consultório, leu o livro. Eu digo, rapaz, aí eu pensei, rapaz, isso foi uma das grandes motivações para eu chegar para que eu pudesse dar o start. Não posso ficar aqui parado, né? E eu tinha vindo para um instituto para a gente aprender. Então, a partir disso, aí nesse conhecimento que eu venho adquirindo, naquela época a Suzana com uma vasta biblioteca, então ela ia fazendo uma sequência de livros para a gente. Além do que o CETO exigia, né, das leituras, das apostilas, das aulas, de alguns livros, ela fez uma programação de leitura. E naquilo eu fui aprendendo a ler e a gostar de ler, né? Então, a gente não tinha isso lá no passado, né? E hoje esses jovens estão tudo nesse frenesi. Hoje o menino de 9 anos já sabe o que quer ser quando crescer, né? Então, a gente não... O que a gente queria fazer lá nos anos 80? Não queria se divertir, né? Então, quando eu chego no Sufismo de Cristo, é que a minha vida vai tomar uma direção para outro caminho. Eu contei essa história, né, da consciência de que não sabia para buscar conhecimento, né? Aquela ideia do filósofo antigo, né? Quando eu descubro que eu não sei, é o meu ponto de partida para conhecer, né? O grande filósofo Chico Ciência, como diria Ariano Suassuna, pernambucano, disse que um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar, né? Então, eu estava dizendo tudo isso para dizer que muita coisa do que eu disse no passado eu não teria mais coragem de dizer. No entanto, as ferramentas indignas, as ferramentas erradas, nas mãos do mecânico certo, e era algo que estava... A coisa vai ser feita. Não estou justificando que nós não devemos conhecer, mas não estou dizendo que nós fazíamos coisas erradas nos Filhos de Cristo. Pelo contrário, a gente tentava viver uma vida segundo as Escrituras. Era uma coisa, realmente uma partícula de avivamento que estava acontecendo. Mas a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, algumas coisas que, às vezes, nós líamos um livro e a gente não tinha conhecimento para fazer uma análise crítica daquele livro. E, por exemplo, eu cheguei a dizer que Deus apostava no homem, né? Mesmo sendo um presbiteriano. Eu li aquele livro lá de Philip Yancey, eu esqueço qual é o livro, e ele ali, mais para frente, vai ser definido como o início, a proto-teologia relacional, né? Onde Deus não sabe o futuro, mas ele está escrevendo o futuro. Hoje eu não diria aquilo, mas como uma ferramenta, nas mãos da pessoa certa, a coisa acontecia. E Deus salvou muita gente naquela época. Por mais que hoje eu não diga aquelas coisas. E digo assim, não é que eram contrárias às Escrituras, mas eram compreensões erradas. Certo? Então, isso tudo lá no Espírito Santo, Deus nos abençoou e, assim, igrejas foram abençoadas por esse trabalho. Nós entregamos, por exemplo, na Assembleia de Deus, naquele ano de 2003, 129 jovens, né, que saíram que eram sufistas, continuavam sufistas, mas agora conheceram o Evangelho e se identificaram com aquela igreja. Uma outra igreja presbiteriana independente, dessas igrejas independentes também, o pastor César, um cara, gente boa, rapaz. E ele acolhe alguns daqueles jovens. Então, muitas igrejas, e Deus, e não por nós. Olhando para trás, você diz, rapaz,
Como foi isso? Porque a gente não ganhava dinheiro com isso. Não tinha plano nenhum. Se você perguntasse a gente, o que é que você... Qual é o plano de vida? Sei lá, velho. Ele só quer estar aqui pregando o evangelho. E Deus nos usou ali. Ali foi, e não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Isso estava acontecendo lá na Bahia com o Lídio, lá no Sul com o Vitor, lá em São Paulo com o Iaponã, com o Renato, aqui em Pernambuco, lá na Paraíba com o Sargaço, lá no Ceará com o Erlim, com o Tiago. O Brasil estava... Né? O SUF estava sendo pregado o Evangelho. Isso era uma coisa... a gente olha para trás e diz, poxa, um bocado de jovens só com o intuito, e Deus usou. Né? E aí em 2003, o Dario e Suzana, eles resolvem, depois de 24 anos de missão, a missão havia sido fundada por eles, feitos os estatutos, confissões, discipulados, todo o material acadêmico, todas as pesquisas. Dario e Suzana resolvem, pela família, entregar os filhos de Cristo. E ele faz uma busca no meio da gente, e realmente no meio da gente não tinha alguém capacitado o suficiente e nem maduro o suficiente para receber algo tão grande. Então ele conhece algumas pessoas lá em São Paulo, o pastor Sérgio Bussato, e em conversa ele resolve passar esse. E os sufistas de Cristo da época são... o sufista de Cristo agora toma outro caminho, que entendia-se que já existiam os campos, e esses campos poderiam se manter sozinhos, não se manter financeiramente, mas não precisava mais de um missionário. Então nós voltamos, eu não volto para Maceió, né, eu volto para Recife, e no ano 2004 eu estou ali no seminário, visitando o Seminário Presbiteriano do Norte, que hoje o pastor Ronaldo, né, Cadena, ele era seminarista, e nós estávamos lá, ele faz, vamos ali, galeguinho, comigo? Porque a gente já era amigo desde 96, né, eu sou filho de Cristo em Maceió, eu sou fruto do ministério que ele estava, não era nem comandante, estava à frente, mas só tinha jovem. A gente só estava, a gente não sabia onde a gente estava, a gente só estava. Aí ele, vamos ali, galeguinho, comigo? Aí foi na secretaria, falou com Luzia é uma secretária do seminário até hoje. Aí Luzia, me dá o número da conta do SPN. Aí a gente foi no Banco do Brasil, quando voltou, ele pegou o boleto assim e fez, olha, me dá aí a ficha de inscrição para a prova. Aí ele fez, ó, Manuel, preenche aí. Aí eu digo, tu é doido, gordo? Vai, pai, preenche, tu vai fazer a prova. Eu digo, tá bom. Preenchi, naquele ano eu faço a prova e passo. Só que, lembra daquele analfabeto funcional? Além de ser analfabeto funcional, lembra daquela prova que eu fui fazer em 99, que eu perguntei à professora quando era a recuperação? Na verdade, ali eu parei de estudar. Estava só com a 8ª série até então. Aí passo, mas na hora de fazer a matrícula, a assembleia do seminário, que é composta pela diretoria e todos os diretores de cadeira, né? Um professor, pela graça de Deus, o professor Humberto de Freitas, vetou a minha entrada. E eu entendo hoje, até quando eu entrei, ele explicou que foi o melhor mesmo para mim. Ele diz, olha, a gente veta. Ele não está dizendo que ele vai fazer o 2º grau, então ele vá, faça e a entrada dele está garantida para 2005 ou 2006. Então, quem lembra, em Pernambuco, em Recife era muito cheio de placas, né? Conclua seu 2º grau em 2 meses. Aí eu saio daqui para Paraíba fazer 10 provas, passo em 5, depois o resto do ano eu vou terminar as outras 5 tudinho, até que eu entro no seminário no ano 2006.
No ano de 2006 eu passo por todo o processo, né, da Igreja Presbiteriana. Eu sou enviado para o Conselho da Igreja. O Conselho da Igreja aprova o meu envio ao presbitério, porque o presbitério é quem envia para o seminário, né? Então, faço todo o processo. À época eu era membro da Igreja Presbiteriana das Graças, aqui na Santa Elias. O pastor era o pastor Sérgio Vitalino. Então, ele, com o conselho, me envia ao presbitério. Fui tutorado os 4 anos pelo presbítero Luiz Edson, grande pessoa, grande personalidade, quem eu gosto muito. E passo os 4 anos no seminário. Em 2009 eu me formo, a minha turma forma-se, eu fico devendo ainda a monografia, termino no ano de 2010. No ano de 2011, eu sou ordenado no dia 18 de dezembro de 2011, aqui na Igreja Presbiteriana das Graças. Em 2010 eu caso com a Maria Elisa e nisso nós já estávamos em Maceió, trabalhando, inclusive na igreja que eu estou pastor hoje, né? A Igreja Presbiteriana de Maceió, à época na liderança do pastor Saulo Albuquerque. E depois disso, eu assumo um campo da Junta de Missões Nacionais com parceria com a Igreja Presbiteriana de Maceió em Maragogi, em Peroba. Depois de Maragogi, a gente passou um ano lá, a Junta de Missões resolve nos tirar de lá e nos oferece alguns campos no Brasil, dentre eles Rio Bananal, no Espírito Santo, eu esqueci um outro, e o para qual eu fui, que foi para São Luís do Maranhão. Na época, a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é um órgão responsável por abrir igrejas em lugares inóspitos, era o reverendo José Batista da Hora. E por causa das viagens, a Junta de Missões cedia um pastor da Junta de Missões para ser auxiliar dele enquanto ele estava viajando. Então eu fui para São Luís do Maranhão, eu e Lili, um ano de casado. Eu, Lili e Faruque. Faruque era um dogo argentino. Nós fomos e moramos lá um ano em São Luís, na Igreja Presbiteriana, e servi na Igreja Presbiteriana do Centenário, no bairro do Coatraque 4. Depois disso, no ano de 2013, eu fui para Barras, uma cidade a 120 quilômetros de Teresina, subindo para o litoral. E passamos o ano de 2013 lá. Lá nós servimos ao Senhor nessas pequenas cidades. E no ano de 2014, minha esposa passou na Federal de Pernambuco, no curso de pedagogia. Então eu percebi que também já era momento de sairmos, porque 3 anos de casado e 1 ano, 11 meses em cada lugar diferente. Isso já estava cansando ela. Então resolvemos que voltaríamos e voltamos para Recife. Volto para Recife, sou convidado pelo pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Descoberta, trabalho lá durante 6 meses, até que o pastor Petrônio, por causa de um acidente com o pastor Enoque, um acidente de moto, ele era o pastor da congregação presbiteriana dentro da Ilha do Joaneiro.